Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Márcio do IDIB, eu sou biólogo e estou aqui para ensinar temas relevantes para seu estudo. Antes de mais nada, peço por gentileza se inscrever no canal, dar seu like. Então o que eu vou falar? Qual o tema da nossa aula de hoje? É vegetação urbana. A gente estuda normalmente vegetação, basicamente ou um vegetal individual, pensando na raiz, no caule, na folha, no tronco e outras necessidades, e ao mesmo tempo a gente pensa sempre nas florestas, tá? Mas a gente tem que falar também que a vegetação nas cidades são importantíssimas para a nossa qualidade de vida. Então existem algumas perguntas que vocês podem fazer para mim e vocês podem fazer na cabeça no seu dia a dia. Qual a importância para as cidades? Onde ficam? Por que conservá-las? Nos ajudam na saúde? São as perguntas fundamentais. Primeira coisa que eu quero lembrar é que a vegetação nas cidades, respondendo à primeira pergunta, é uma vegetação variada que justamente estão ligadas basicamente aonde? Com as chuvas, com o calor e com a qualidade de vida. Quando são bem organizadas, de certa forma, elas vão o quê? Ajudar nas nossas necessidades fisiológicas e ambientais. Ora, o calor nos prejudica, a chuva e excesso de água que pode causar inundação também nos prejudicam, e ao mesmo tempo o refrescor do ambiente é fundamental. Um vegetal, para muita gente, acha que ele é o único produtor de oxigênio. Vegetais grandes, maiores, mais complexos, eles produzem oxigênio pela fotossíntese, mas fundamentalmente eles retiram do ambiente, do ar atmosférico, o excesso de gás carbônico que é produzido pelo quê? Pelo próprio processo respiratório. Então significa, de certa forma, ele não vai produzir oxigênio que a gente vai consumir, mas ele vai produzir oxigênio baseado na captação desse gás carbônico e com isso, de certa forma, vai reduzir a temperatura, quer dizer, dando a sensação daquele calor excessivo em alguma coisa mais leve e mais atenuada para o nosso dia a dia. Nas grandes cidades, nos centros urbanos, ou nos pequenos centros urbanos, ou dependendo de onde você esteja, a presença dos combustíveis fósseis, como a gasolina, que emite muito gás carbônico, também é atenuada, porque é também esses automotivos que acabam, de certa forma, produzindo o calor que nós sentimos nas grandes cidades. Não só a questão do sol em si, tá? Aí vem a pergunta, onde ficam? Normalmente as políticas públicas deveriam, certo, criar parques distribuídos por uma cidade como um todo, tá? Isso ajuda. Algumas regiões precisam sim desses parques para que a temperatura naquelas regiões seja mais atenuada. Sem pensar também, ou melhor, sem esquecer também, que árvores nas ruas, nas alamedas, nas avenidas, ajudam também, de certa forma, a homogeneizar essa questão da vegetação na cidade. A gente sabe muitas vezes que os grandes centros não planejados e mal planejados, muitas vezes acabam o quê? Retirando vegetação ou não implantando essas vegetações para que fiquem lá de um longo período. Vegetal, queira ou não queira, ele é justamente o quê? Um ser vivo que precisa ser tomado cuidado, né? Onde se planta, como se poda, justamente para ele ter longa vida. E as podas e a manutenção do solo são fundamentais por uma série de condições. Aí vem a seguinte pergunta, por que conservá-las? Pergunta básica respondida, regulam as temperaturas nas cidades. Diminui o volume de CO2 na cidade, que é o que faz aquecimento no meio urbano. Diminui os impactos da chuva. Então a gente vê muitas vezes aonde as chuvas caem, alguns locais têm mais vegetação, né, bem distribuída, mais homogênea, as chuvas são menos impactantes. Em locais onde a vegetação não é bem plantada, não é bem distribuída, ela pode sim causar alguns impactos que são as inundações naqueles locais. Não é só o único problema, mas esse é um problema que poderia ser atenuado. Elas, de certa forma, vão ajudar que o solo não seja impermeável, elas diminui a impermeabilização. Então as calçadas, né, as ruas, as grandes avenidas, acabam o quê? Junto com os espaços bem de boa plantação, ajudariam muito o quê? A absorver melhor a água, melhorando o que a gente chama do ciclo hidrológico. E claro, com a chuva, com o vegetal, né, com aqueles locais mais apropriados,
atenua a sensação térmica alta e que isso, de certa forma, vai dar um bem-estar à população. Então a gente tem, em grandes cidades, grandes problemas. Aí vem a pergunta, isso nos ajuda na saúde? Sim, nos ajuda. Vamos lembrar, ajuda na parte respiratória, porque absorve muitos gases poluidores, retém muita sujeira, regulam temperatura e dão bem-estar às pessoas que vivem naquela região. Então, você quiser passear por sua cidade, né, você vai ver que regiões completamente diferentes em termos de arborização, vegetação urbana, vocês vão ver que existe em cada local uma temperatura diferente. Ora, isso se criou em grandes centros urbanos mal organizados, as chamadas ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? As ilhas de calor, por esse mapa de uma cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, que todo mundo conhece, é justamente o quê? Você vê em regiões mais centrais, mais de concentração urbana, de maior número de edifícios, asfaltamento, entre outras coisas mais, existe uma temperatura maior, o que permite a temperatura maior causar o quê? Mal-estar nas pessoas que vivem ali. Chega a ter 5 a 10 graus de temperatura entre uma região onde é muito concentrada, a temperatura é mais alta, pouca arborização, e regiões com muita arborização e que a temperatura é mais baixa. O que fazer com isso? Não é impedir o crescimento, como não é também desmatar de forma inadequada. É sim organizar de tal forma que seja homogênea essa vegetação. Mas ainda as pessoas estão muito preocupadas com o que é a sua casa, o asfalto, o seu calçamento, do que a presença de vegetais corretos para cada região. E quando eu digo correto, porque dependendo do que vegetal você possa colocar, ele pode, de certa forma, prejudicar o ambiente. E muitas vezes, na maioria das vezes, ele pode adoecer esse vegetal caindo nas grandes chuvas ou caindo com um tempo mais curto que normalmente ele cairia. Significa, o vegetal, por ser um ser vivo, envelhece. E se você não tratá-lo bem, ele vai morrer mais cedo e vai, de certa forma, prejudicar, porque ele demora para crescer e ele precisa de condições para crescer. A questão da luminosidade, a questão do solo, a questão da água, a questão do gás carbônico e a questão dos outros gases que estão no ar atmosférico. Tá? Então, observe muito bem, isso aqui é um mapa das chamadas ilhas de calor. Se você for olhar direitinho, o vermelho do centro da cidade de São Paulo é muito mais quente do que as periferias. Não que as periferias não tenham seus problemas, tem, mas o centro é muito mais, porque é mais antigo, né, existiam outras condições naquele momento, e numa cidade como a nossa, como São Paulo, nós temos 500 rios debaixo da terra. Muitas vezes asfaltados, canalizados e em condições adequadas que possam ajudar no processo de crescimento dessa vegetação. Tá? Eu estou mostrando aqui, de certa forma, como é que é uma vegetação mal podada. Porque nós temos um outro problema. Se você observar bem, o calçamento é mal feito, dando espaço para absorver água. Depois, existem fios que já são coisas obsoletas de outros países, e eles dão preferência a esses fios. E aí vem aquela pergunta, bom, uma árvore mal podada é mais ou menos que nem um cabelo mal cortado. Ele vai crescer mal, feio, desorganizado, e com isso ele vai adoecer mais rapidamente. Então a poda é um problema muito sério, e que muitas vezes quem é responsável por essas podas são justamente os chamados governantes locais, as prefeituras. Que não se preocupam muito com isso, estão se preocupados que atenda à necessidade ali. E muitas das populações não sabem o que é o certo, porque muitas vezes não estudam e não pensam sobre isso. Tá? Aqui é um outro exemplo de mau plantio, onde eles colocam muitas vezes asfalto, cimento, lixo e, de certa forma, a raiz, que ela não é parada, não é estática, ela de certa forma vai o quê? Vai tentar buscar alternativas para buscar o seu oxigênio, sua água. Ela tem fome. E se ela não encontra, ela vai quebrando. Então ela tem um movimento lento, mas que pode
ao médio e longo prazo prejudicar o calçadão. Aí o que as pessoas fazem? Elas tiram as árvores e acabam dizendo que a árvore está prejudicando a calçada delas. Mas se ela fizesse dentro das regras de calçamento, onde tivesse espaços, né, e cada município ter as suas regras, ela certamente teria uma durabilidade melhor, ela teria também ao mesmo tempo uma vida melhor e ela poderia sim ajudar em você muito melhor que anteriormente. Veja esse calçamento. Onde estão as árvores que estavam aí? Desapareceram. Simplesmente não foram podadas, foram retiradas. Já aí eles reclamam porque a cidade está quente, não tem uma sombra e muitas vezes acabam no quê? Não mostrando onde elas estão. Tá? Aqui é uma visão da cidade de São Paulo, por exemplo, onde nós estamos numa região muito arborizada para baixo da foto e muito ocupada para cima da foto. Então você vai perceber um céu mais escuro dos poluentes produzidos pelos automotivos e alguns pequenos focos de parques e locais onde possa ter um pouco mais de arborização. Então a arborização não é uma bobagem, não é apenas uma questão estética, é uma questão de saúde, né, a questão ambiental e da questão da saúde chamada saúde coletiva, onde as pessoas vivem. Lembrar que a maioria das pessoas vive aonde? Justamente na cidade. Então são nas cidades que a gente tem que tomar muito cuidado. Um exemplo, durante o inverno, normalmente a gente não percebe isso, mas no verão, com excesso de chuvas fortes, nós temos quedas de árvores e perdas de árvore em função dessas chuvas, muitas vezes temporais. Numa cidade de São Paulo, em 2020, que é o início, ou melhor, o fim da década passada, nós tivemos nada mais, nada menos que 1.400 árvores que foram caídas ou retiradas. Um desmatamento tão grave quanto da região amazônica, ou da Mata Atlântica, ou de qualquer outra floresta que a gente possa imaginar por aqui. Tá bom? Obrigado, eu aguardo vocês nos próximos encontros e